Olá, muito boa noite. Já entramos no último trimestre do ano e o comércio e também o setor de serviços já se preparam para o fim do ano, as vendas de fim de ano. Mas diante da crise econômica, que também é política e que vem aumentando o desemprego e, consequentemente, a inadimplência, restrição ao crédito, quais as perspectivas desses setores aqui no Amazonas para fechar o ano de 2015, que já começou no vermelho? Esse é o assunto do Band Cidade Entrevista deste sábado, que recebe o presidente da Associação Comercial do Amazonas, Ismael Bicharra. Muito boa noite, presidente. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no Band Cidade Entrevista. Meu. Bom, inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse um breve histórico da Associação Comercial do Amazonas, que esse ano completou 144 anos, e muita gente não sabe, né, da importância da associação aí no decorrer da história econômica aqui do estado. Uma associação que já teve um papel muito importante e fundamental aqui para o Amazonas e continua tendo, claro. É verdade, continua tendo. A Associação Comercial, onde foram fundadas as grandes instituições, as grandes entidades de classe, representou e representa muito para a nossa economia. A gente sempre diz que a economia do passado foi forjada dentro da Associação Comercial. Foram lá que se começou todo o controle de exportação e importação na época de borracha e de bens que eram o extrativismo. Quer dizer, existia todo um controle através da associação comercial. A associação comercial chegou a ter mais poder que o próprio presidente da província, o próprio governador na época da província. Porque o contato internacional era todo feito através da associação comercial, na época do ciclo da borracha. E de lá para cá ela teve relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do nosso estado e onde passaram diversas pessoas, personalidades que hoje são grandes empresários aqui do nosso estado. A gente sempre diz que a associação comercial é mãe de todas as entidades, por ter esse papel inicial aqui no nosso estado. Uma associação pioneira aí que acabou dando origem a tantas outras entidades que estão aí hoje, né? Verdade. A associação comercial englobava, era tudo lá dentro. Era a indústria, era o comércio, era a agricultura, era o serviço. Hoje não, hoje as entidades criaram o seu próprio caminho, hoje fazem o seu serviço completamente independente, até pela necessidade que isso provocou. Segmentou e hoje a associação focada só no comércio e também na prestação de serviços. Exatamente, né? Exatamente. A associação também viveu aí os bons tempos da Zona Franca de Manaus, né? Pois é, a Suframa nasceu dentro da Associação Comercial e onde foi discutido a criação da Zona Franca de Manaus. E num primeiro momento a Zona Franca, quando nasceu direcionada ao comércio importador. Então, o comércio importador teve o seu auge. Nós chegamos a ter uma cidade, quando a gente dizia, eu vou lá na Zona Franca de Manaus, você estava indo ao centro da cidade. Quer dizer, nós tivemos um boom muito grande em termos de crescimento provocado por esse comércio importador. Chegamos, na época, a fretar aviões para a nossa cidade. Os nossos hotéis viviam 100% lotados de pessoas que vinham aqui comprar, porque nós éramos exclusivos para o Brasil. O Brasil, na época, não importava. Então, todo produto importado era através da Zona Franca de Manaus. Então, teve um crescimento gigantesco. E aí a indústria começou a vir para produzir esses produtos, no qual hoje a indústria se tornou o nosso maior polo de desenvolvimento. Tá? E o comércio, com a abertura para o Brasil das importações, começou a decair. Hoje tem importadores ainda muito dedicados a esse ramo de atividade, mas não é mais ao que era no passado. E até pela lógica. Né? Exatamente. Bom, a gente sabe que a indústria, até recentemente a gente recebeu aqui o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, Wilson Périco, falando do contexto dessa crise que está aí afetando a indústria. E no comércio e no setor de serviços, de que forma essa crise está afetando? Será que sofre ainda mais do que a própria indústria, o governo do estado aí que já vem, né, mostrando queda na arrecadação? A gente sempre diz que toda crise a gente sofre mais.
mas é porque a gente está vivenciando o momento. Mas no estado do Amazonas, aqui em Manaus principalmente, porque nós somos uma cidade-estado, a gente sofre duplamente a crise quando acontece no Brasil. E eu vou lhe explicar por quê. A indústria é a primeira que sofre qualquer tipo de crise. E como nós somos muito próximos da indústria, porque nós dependemos muito da indústria, até em termos de emprego e a valorização dos seus funcionários, nós também sentimos muito rápido no comércio com o desemprego. Tá? Então o Brasil até então ainda não está em crise comercial. Então nós sentimos a crise duplamente, nós sofremos duplamente. Como nós também saímos primeiro da crise brasileira, porque a indústria começa a aquecer e nós começamos a receber a melhora desse crescimento industrial com os novos empregos que são criados pós-crise. Agora, se nós formos falar de uma situação do contexto atual, a coisa está muito difícil. Muito difícil. Os empresários hoje, existe uma necessidade muito grande de eles reverem seus processos. É preciso que eles façam uma introspecção para dentro das empresas. Existe uma necessidade muito grande que eles ajam pela razão, porque a incerteza, sabe, a falta de confiança nos nossos governantes, principalmente da área federal, é muito grande. Existe um cenário que você não consegue decifrar. É preciso que haja uma definição de que rumo nós devemos tomar. E não existe, porque a cada momento eles estão mudando. O senhor, como empresário e também como cidadão, já vivenciou outras crises no passado. O senhor consegue comparar com a crise de agora? O senhor acha que agora a situação é uma situação assim, cada crise é uma crise, mas parece que ela dói mais, né? Será que essa está doendo mais em vista das que já vieram no passado? Eu vou ser sincero, nós inclusive nos preparamos para essa crise. Nós temos discutido na Associação Comercial desde 2012. Nós sempre comentamos que pós-Copa nós teríamos muito problema. Ou seja, já estava sendo visualizado isso em 2012. Por quê? Porque o Brasil, ele mostra as suas dificuldades. Muitas das vezes ela é maquiada, mas você acaba criando um horizonte e analisando o cenário. E nós tínhamos já começando a trabalhar sobre 2012 com relação ao que aconteceu em 2015 pós-Copa. O que acontece? Que seria em 2014. Aconteceu pós-Copa mesmo. Durante a Copa, foi uma ilusão muito grande para o comércio. Houve um investimento muito grande dos comerciantes e, na verdade, foi uma decepção. Porque é uma coisa, a gente achava que era uma coisa elitizada, que não é só para os grandes jogos, tá? E a coisa não é tão valorizada como deveria ser. Quer dizer, foi uma negação. Os restaurantes em baixa, os hotéis em baixa, as vendas em baixas em todos os comércios. E a partir daí já começamos em crise. Então começou pós-Copa. Entramos em 2015 pós-eleições, com promessas de que ia melhorar, nisso e aquilo. A gente vê um cenário que não tinha como melhorar, porque a energia estava retida, o aumento. O petróleo também na mesma situação. E são suportes da economia. Qualquer mexida que você faça, tanto no combustível como na energia, afeta diretamente o preço dos produtos, não só na indústria, como também no comércio. É engraçado que o Brasil caminha de forma oposta ao que acontece no resto do mundo, né? Quando se fala em petróleo, gasolina. Pois é, né? Enquanto o petróleo está caindo lá fora, assustadoramente, no Brasil ele está aumentando e nós temos uma produção gigantesca de petróleo. Teria que ter uma outra entrevista para nós conversarmos sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Mas como você falou, o Brasil vai na contramão dos processos em desenvolvimento. É preciso que exista seriedade das autoridades para que a gente consiga criar um horizonte, mesmo que seja em dificuldade, responsabilidades para que a gente mais tarde possa dizer para os nossos filhos, para os nossos netos, que nós vivemos num país que está procurando o desenvolvimento. Porque eu sempre ouvi, desde pequeno, que o nosso país era o país do futuro. Mas eu acho que eu vou morrer
E ele vai continuar sendo o país do futuro. Não vai ter chegado esse futuro, né? E ainda mais com todas essas denúncias de corrupção, aí fica ainda mais difícil. Mais difícil, é verdade. Presidente Ismael Bicharra, a gente vai fazer um rápido intervalo e já a gente retoma a entrevista. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que hoje recebe o presidente da Associação Comercial do Amazonas, Ismael Bicharra. Ismael, no bloco anterior a gente estava falando da crise que já estava sendo prospectada aí pelo setor em 2012, pós-Copa. Esse ano, próximo ano, 2016, ano de Olimpíada, e aí já começa aquela expectativa de talvez uma retomada aí do crescimento. O senhor acha que isso não vai acontecer nem com a Olimpíada? Não, veja bem, claro que qualquer movimento existe uma melhora. Mas nós já estamos ressabiados, ninguém vai fazer nenhum investimento excepcional, como foi criado para a Copa. Toda uma expectativa, todo um custo que foi aplicado em estrutura, em mercadoria. Muitas empresas se estocaram com produtos direcionados à Copa, muitos restaurantes melhoraram todo o seu visual, esperando um movimento muito grande, ampliaram suas instalações, o que não aconteceu. Quer dizer, esse custo, você faz esse investimento para esperar um retorno. Quando ele não vem, você vai ter que assumir. E você assumir esse dinheiro que é muito escasso pelo empresário, é difícil. E a gente está se aproximando aí do fim do ano, que é sempre um momento de muita expectativa, principalmente do comércio, que é quando se aumentam as vendas. E paralelo a isso, também as pessoas que estão em busca de trabalho por uma vaga aí no mercado com as contratações temporárias. Mas dentro desse contexto todo, o comércio não deve estar estimando um aumento nas vendas, se estiver estimando é muito pouco, e as contratações devem ser bem reduzidas também. Nós estamos tendo um ano muito difícil, tá? Indiscutível que o melhor período é o último trimestre do ano. Outubro, novembro, dezembro. Nós temos o Dia das Crianças e temos o Natal, no qual existe uma quantidade muito grande de recursos que é depositado aos empregados, aos funcionários públicos, tá? E isso alavanca a venda, tá? Toda uma motivação nessa direção. Mas possivelmente será um dos piores natais dos últimos anos. Por que a gente fala isso? Pelo cenário que está aí, que é de dificuldades, mostrado, pela redução do próprio governo, não só estadual, como municipal e federal, que está reduzindo o seu custeio, e pelo desemprego também, que é muito grande. Porque houve uma quantidade de desempregados no início do ano, que está nesse final do ano já acabando o seu seguro-desemprego. E não vai ter como essas pessoas poderem comprar presente para o Natal e para o Dia das Crianças. Tem a questão da inadimplência também. E por esse motivo que a inadimplência aumentou muito, porque as pessoas que fizeram dívidas não estão conseguindo pagar. E acaba você se envolvendo em outros processos. E isso faz com que a gente venda menos, faz com que se invista menos. Nós acreditamos que as contratações temporárias não devam chegar a 10% dos anos anteriores. Não deva chegar a 10%, porque a queda na venda é muito grande. Tá? Hoje, muitos shoppings estão negociando aluguéis com os lojistas, porque senão os lojistas fecham as portas. No centro da cidade, se você for dar uma volta por lá, muitas empresas estão de portas fechadas. Tá? O governo está procurando arrecadar mais, tá? E o empresário querendo vender mais. Quer dizer, sempre existe uma luta muito grande dos dois lados. É preciso que o governo tenha consciência de que o empresário está lutando. É preciso que o governo tenha consciência que não pode aumentar impostos, como está querendo o governo federal. Tá? Não, o comércio e a indústria não suportam mais. Mandando a conta só para a gente, né? Exatamente. Existe na economia a curva de Laffer, que ela é clara, simples e científica, que o imposto, quando ultrapassa 33% da economia, começa a descer a curva.
Isto é, provoca todo tipo, sonegações e por aí vai. Isso não é bom para o governo. E é engraçado que até agora a gente não vê nenhum movimento efetivo de corte de gastos, que deveria ter sido uma medida inicial, digamos assim. Se nós formos levar para a área federal, sim. Na área federal, exatamente. Você não vê. E cada vez mais querem aumentar os impostos. E você não vê. Se você vê na área estadual e na área municipal, muito forte. Tá? Nós tivemos reunião com o governador no início do ano, no qual ele montou uma projeção, e nós estamos vendo isso diretamente nos jornais, não só do governador, como também do prefeito. Então, são pessoas conscientes que precisam reduzir, senão a máquina quebra. E quando se quebrar, vai todo mundo para o buraco, que não podemos permitir. Então, são pessoas conscientes e pessoas que amam o seu estado e que amam a sua cidade. Essa semana foi lançado uma proposta digital, uma plataforma que pretende agilizar a abertura de novas empresas aqui no estado, e é um projeto que nasceu até lá na Associação Comercial e agora foi implantada aí pela Junta Comercial. A Junta Comercial nasceu, como eu falei no início da entrevista, na Associação Comercial. Nasceu lá, durante muito tempo foi hospedada, inclusive o Dr. Felipe Dal foi quem comprou um prédio ao lado, no qual foi instalada a Junta Comercial lá na Guilherme Moreira durante muitos anos. Muitos anos. O que foi inaugurado? Antigamente, para você abrir uma empresa, existia toda uma necessidade de você levar documentos e mais documentos até a Junta Comercial. E você tratava com pessoas que muitas das vezes, técnicos, que criavam dificuldades em diversos processos. Hoje não, hoje você pode fazer tudo eletronicamente. Então é analisado eletronicamente. Você não tem mais contato pessoas a pessoas. E o Brasil tem uma cultura muito ruim das dificuldades criadas pelos técnicos. E com isso, simplesmente vai se acabar. E se você também tiver dificuldade na documentação, de imediato vai ser avisado pelo sistema e você providencia a melhora. Quer dizer, o governo do estado está de parabéns, o presidente da Junta Comercial, Carlos Souza, está de parabéns, porque isso vai agilizar, principalmente ao nosso povo do interior, que vai ter condições de lá em Apuí, lá em Codajás, poder abrir uma empresa sem precisar vir a Manaus, sem precisar a Junta Comercial. E com isso, quem ganha? O governo do estado. Porque a visão é muito simples. É como se eu tivesse uma loja, você quisesse comprar e eu não te vendesse. Se a empresa ficar formalizada, quem ganha mais é o governo do estado, porque vai começar a recolher impostos. Agora, se você tem dificuldade para fazer a coisa, ele vai ficar na informalidade, como tem centenas e milhares de empresas aqui no nosso estado. Tá? Então isso está de parabéns o governo do estado e eu acredito que com isso consiga arrecadar muito mais. Ajudando principalmente aí na formalização dessas que não estão dentro da legalidade, mas agora quem está prospectando um novo negócio, a economia também tem que ajudar, né, para as pessoas poderem empreender, né? Hoje está difícil ter coragem de empreender, né, nessa atual situação. Hoje está difícil. Para você fazer qualquer tipo de empreendimento hoje, existe uma necessidade muito grande de você analisar o cenário, mais de uma vez, analisar o mercado, analisar a área toda da sua vizinhança, fazer uma pesquisa, que é uma pesquisa SWOT, tá? Para saber se vale a pena mesmo você ter um negócio. Você vê que nessa crise está provocando, e as crises sempre provocam mudanças de comportamento, o profissional liberal aumentou sensivelmente com relação aos anos anteriores, porque o custo é muito pequeno para você ser um profissional liberal. Já você empreender num negócio, você está colocando as suas economias naquele negócio. E você não pode perder o que você economizou, que muitas das vezes é pela sua vida inteira. Você fica desempregado, recebe essa indenização e acaba querendo investir num negócio. Agora, para investir, nós temos que ter consciência de que aquilo pode dar um resultado positivo. Com certeza. Ismael, a gente está quase finalizando aí o tempo da entrevista, mas essa semana também aconteceu um fato lá no Centro Comercial de Manaus, que foi um incêndio de grandes proporções, atingiu 3 prédios no Centro Histórico. E a gente percebe ali
não existe, né, uma base próxima do Corpo de Bombeiros naquela área e ao mesmo tempo você tem vários prédios grudados um no outro, prédios centenários. Isso acaba, a gente teve um trabalho bem efetivo do Corpo de Bombeiros que conseguiu controlar o incêndio, mas ao mesmo tempo isso causa uma preocupação, né? Existe uma preocupação muito grande, principalmente para todos nós que temos lojas no centro da cidade e somos daqui. O centro da cidade é uma área antiga que precisa sim ser remodelada, precisa ser revitalizada. O prefeito já está fazendo um trabalho nas vias, na iluminação, quer dizer, isso deve melhorar e devemos, todos nós como empresários, temos consciência de que nós estamos com uma coisa antiga que precisa ser revisada, a fiação, entendeu? Precisamos ter também extintores de incêndio, seguro dos prédios, para qualquer problema que haja desse tipo de sinistro, a gente possa ter um amparo. O que nos deixou muito feliz foi a ação dos bombeiros. Indiscutível que houve um atraso muito grande, eles para chegarem lá passaram de 20 a 25 minutos para começar a apagar a chama. Talvez se houvesse uma ação imediata não teria acontecido tão forte como fez. Mas, em compensação, foi muito rápido a ação deles em controlar. Quem olhava de cima achava que todo o quarteirão iria pegar fogo e que nós não teríamos condições de controlar. Graças a Deus isso não aconteceu. Eu estava lá no Palácio do Governo e o comandante do bombeiro estava lá e ele me disse 10 e pouco, olha, está controlado. Eu fiquei surpreso. Foi questão de 3 horas. Exatamente. E o que a gente pede? E nós vamos fazer, inclusive, uma carta ao governador. Antigamente, o Corpo de Bombeiros era no centro da cidade. Tiraram o centro da cidade e deixaram um posto no Palácio Provincial, que hoje não existe mais. Talvez por uma tentativa de redução de custo. Mas esse custo é muito prejudicial para aquela área do centro, que é uma área antiga. E a maioria das lojas lá são ainda, grandes partes em madeira, em produtos muito inflamáveis. Então faremos uma carta ao governador solicitando que volte essa base, pelo menos que exista um carro lá e uma brigada de incêndio, na necessidade eles possam agir. Tá certo, então vamos aguardar aí o atendimento desse pedido, quem sabe ele não seja retomado. Ismael Bicharra, presidente da Associação Comercial Amazonense, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e boa sorte aí à frente das suas atividades na associação, que são intensas, com certeza. Muito obrigado, eu é que agradeço, fico muito feliz em estar aqui e mostrar um pouco da necessidade e mostrar um pouco da nossa vivência como empresário para os novos empreendedores. O brasileiro ele tem o empreendedorismo no sangue, mas é preciso, como eu falei, analisar muito bem o cenário. Muito obrigado. Tá bem. Boa noite para você aí de casa, um ótimo domingo e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, 10 para 7 da noite no Band Cidade. Até lá.